Queridos, nós estamos acompanhando uma série de reflexões sobre a dimensão das emoções, uma das 7 dimensões das quais Deus nos criou. E hoje nós iremos tratar sobre, como disse no início do nosso culto, sobre a realidade do sofrimento humano e quais os sentimentos que afloram quando nós lidamos com o sofrimento. Creio que nós sempre devemos voltar nesse tema porque ele é fundamental para nós podermos permanecer firmes na nossa fé, na nossa caminhada espiritual, quando o sofrimento bater a nossa porta. Porque em momentos de longo sofrimento, de um sofrimento que perdura, normalmente 2 resultados ao final desse período podem acontecer. Ou nós saímos desse período longo de sofrimento fortalecidos na nossa fé, ou saímos do momento de sofrimento totalmente destruídos por ele. É importante nós lembrarmos o que Tim Keller, comentando sobre o tema, um dos livros que ele escreve, tem o tema sofrimento, uma realidade que nós precisamos nos lembrar. Keller diz o seguinte: não há nada mais importante do que estar preparado para enfrentar o mal e o sofrimento, pois eles definitivamente surgirão. É inevitável. Keller nos lembra de algo muito importante: o sofrimento é uma realidade para nós. E por mais que nós lutemos com todas as nossas forças para evitá-lo, ele é inevitável. Mais cedo ou mais tarde nós passaremos por momentos de sofrimento e de dor. Por isso, diante dessa realidade inevitável do sofrimento, nós não podemos esconder os nossos olhos e os nossos ouvidos sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer, sobre como devemos lidar com momentos como esse. Por isso eu quero convidar os irmãos a meditarem comigo sobre o direcionamento de Deus por meio do Salmo de número 88. Salmo de número 88 que nós iremos estudar hoje, meditar hoje, é que nos ajudará, nos dará um direcionamento em como lidar com o sofrimento. Salmo de número 88. Nós leremos todo o Salmo, irmãos. Salmo de número 88, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos, e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas nas regiões das trevas e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, Espírito Santo, Senhor,
ilumina as nossas mentes, fale conosco por meio da Tua palavra, para que possamos sair daqui com uma porção da Tua verdade, Senhor, que possamos sair daqui transformados, possamos sair daqui cientes do que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. É isso que nós clamamos e te pedimos, a Tua graça especial sobre nós. Nós oramos no nome e pelo sangue de Jesus. Amém e amém. A realidade do sofrimento humano é um tema bem presente no Saltério. O livro dos Salmos tem diversas temáticas, e uma das temáticas que se repetem dentro do Salmo são orações de aflitos, de pessoas que passam por sofrimento e que buscam em Deus alívio. Nós vemos diversos salmos, como o Salmo 22, muito conhecido, o Salmo 38, o Salmo 69, em sua grande maioria ao longo da oração do salmista. O salmista se coloca na presença de Deus, coloca o seu sofrimento e a sua dor diante dele, e ao longo do salmo nós percebemos que o salmista sai de um período de dor e sofrimento e começa a mudar o cenário do salmo. Ele começa a ter confiança, e normalmente os salmos terminam com um brado de louvor a Deus. Durante a oração, o salmista percebe a mão de Deus e a sua confiança é restabelecida, e ele sai do seu momento de grande sofrimento e termina o seu salmo, a sua oração, com grande esperança e com louvor em seus lábios. Mas o Salmo 88, junto com o outro salmo que é par dele, o Salmo 39, ele termina diferente desses demais. Ele não termina com um tom de esperança e de louvor. Ele termina com desesperança. Ele termina sem uma resolução ou alívio para aquele sofrimento que o salmista coloca diante do Senhor. Em um primeiro momento, talvez, ter um salmo desse que termina tão para baixo, tão depressivo no final dele, tão desesperançoso, pode causar um estranhamento na nossa cabeça. Por que Deus permitiu um salmo desse no livro de Salmos? Mas nós podemos entender um pouco o que Deus quis em deixar um salmo desse dentro do saltério, quando nós percebemos que ele é considerado, como vários outros, um salmo didático, ou seja, um salmo que visa nos ensinar sobre algo na vida, sobre uma realidade pertinente à vida do ser humano. Nesse caso, nós podemos apreender do salmo de que é uma realidade, é uma verdade, de que nós podemos ter momentos de sofrimento, que nós tenhamos uma percepção sobre a realidade do sofrimento, de que realmente não há esperança. O sofrimento ele pode perdurar, o sofrimento ele pode ser longo, e que nós precisamos aprender a lidar com um momento de sofrimento. Nós precisamos saber lidar quando a dor vem. Nós não podemos fechar os nossos olhos sobre essa realidade. Esse salmo nos diz que sim, é real, é verdadeiro, que nós podemos passar por longos períodos de sofrimento, sem ter um vislumbre de esperança por um longo tempo. Isso é uma realidade, e o Salmo nos propõe a dizer, isso pode acontecer com você, e você precisa ser instruído sobre como agir em momentos de sofrimento. A estrutura do Salmo 88 é muito típica da poesia hebraica. Muitos salmos poéticos, ele usa uma estrutura de paralelismo, que é justamente a apresentação de alguns termos, de algumas ideias, e a repetição dessas ideias ao longo do trecho. Nós vemos aqui, dentro do Salmo 88, essa poesia de paralelismo. O salmista inicia, com uma parte A, pedindo ajuda a Deus, fazendo uma oração de ajuda a Deus. Depois ele conta a Deus qual é a sua grande crise. Ele está pedindo ajuda porque ele está vivendo uma experiência de morrer em vida. Ele se sente como um morto, mesmo estando vivo. Ele está sofrendo tanto que essa é a realidade dele. E uma outra parte, ele reconhece que Deus está assentado ainda no seu trono, apesar do seu sofrimento. Deus ainda continua governando todas as coisas. Ele entende que é permissão de Deus isso acontecer. Então ele volta lá no versículo 9 a pedir ajuda de Deus. Ele volta a esse tema inicial. Depois ele reconhece novamente que é obra de Deus, que Deus está
ali permitindo aquilo tudo. E ele termina o seu salmo, dos versículos 15 a 18, da maneira que nós vimos, com desesperança, novamente dizendo que ele continua na sua experiência de morrer em vida. Nós vamos explorar esse paralelismo poético do texto, com a relação de um salmista que está tendo um momento de grande sofrimento, que ele reconhece que Deus está ali e permite isso, Deus não está fora dessa realidade, e por fim ele está no momento de oração por ajuda a Deus diante desse momento. Nós vamos mudar um pouco a ordem da poesia do Salmo, para que nós possamos entender cada parte do que o Salmo tem a nos dizer. Quando nós olhamos para a realidade do salmista, ele nos narra uma experiência de grande sofrimento. Ele se encontra em uma situação de grande sofrimento, de tanto sofrimento que ele diz que ele se sente como um morto, como alguém que não tem vida, apesar de ainda caminhar pela terra. Ele se sente como uma pessoa, como um homem, e ele diz isso claramente, que está sem forças, um homem inerte diante da dor lancinante que ele está sentindo. Ele se coloca como um cadáver que foi lançado à cova e que foi esquecido por tudo e por todos, e que ele foi lançado sozinho em meio à sua caminhada de sofrimento. A dor e o sofrimento, ela é presente, ela é real na nossa caminhada cristã. O sofrimento, ele certamente baterá na nossa porta, porém nós caminhamos a nossa vida, nós tentamos de toda maneira afastar de nós qualquer tipo de sofrimento, qualquer situação que possa trazer algum tipo de incômodo ou de dor para nós. Entretanto, como nós já falamos, apesar das nossas tentativas de evitar o sofrimento é inevitável. Uma hora essa experiência se abaterá sobre nós, seja em menor ou em maior grau. Talvez o sofrimento pode vir por meio de uma doença inesperada que possa se abater sobre nós, ou por causa de uma crise financeira momentânea, e isso possa causar desestabilizar a nossa vida, a nossa família, os nossos planos, os nossos sonhos. Talvez o sofrimento venha por um relacionamento que nós carregamos por muito tempo e que ele, por algum motivo, por alguma falha ou alguma coisa da vida, ele foi rompido, ele foi quebrado. E isso nos faz sofrer pela falta dessa pessoa. Talvez o sofrimento venha por uma grande frustração, um projeto que nós colocamos a nossa energia, o nosso tempo, as nossas finanças, e ele por algum motivo não deu certo. E isso nos causa frustração e sofrimento. Podemos passar por sofrimento devido à morte de um ente muito querido, por alguém que estava conosco em um momento e depois não está mais. A falta dessa pessoa causa um buraco no nosso coração e nos faz sentir uma dor no lugar que mais dói, no fundo da nossa alma. Também podemos sofrer por alguém que inflige algo contra nós, alguém que deseja o nosso mal e inflige dor, sofrimento. Muitos podem ser as origens do sofrimento, mas uma hora eles vão chegar. Independente de qual seja essa sua origem, sofrer gera em nós uma grande angústia, uma grande dor. Talvez dentro de um cenário de sofrimento, o que possa nos incomodar ainda mais é a espera. É a espera por uma solução, a espera por um alívio. Isso torna mais angustiante porque os dias passam e nada acontece. E o tempo parece que muda. A nossa percepção sobre o tempo muda. Os segundos, eles viram minutos. Os minutos viram horas. Horas viram dias. Dias viram semanas. Parece que é uma eternidade, que o sofrimento nunca vai acabar. É isso que nós sofremos. A espera pela resolução, por um alívio, gera uma ansiedade tamanha que parece que a nossa dor e o nosso sofrimento, ele multiplica. Esse salmo, primeiramente, nos ensina que o sofrimento certamente se abaterá contra nós. Certamente ele virá, e pode ser
muito provavelmente, ele durará por um bom tempo. E quando isso acontece, nós precisamos saber lidar com as consequências que isso gera em nós, com os sentimentos que afloram em nosso coração. Sentimentos esses que o salmista sentiu e que nós também podemos sentir. Sentimento de impotência. O salmista se via como um homem que não tinha forças. Quando nós estamos nos deparando com um grande problema, com um sofrimento que está nos corroendo por dentro, nós nos sentimos impotentes porque nós não conseguimos mudar a nossa situação. O sofrimento perdura porque nós tentamos fazer algo e nós percebemos que nós não conseguimos. E o sentimento de impotência nos corrói. O que eu vou fazer para sair dessa situação que tanto me aflige? Eu não gosto de sofrer, ninguém gosta de sofrer. E nós muitas vezes nos deparamos com momentos que nós estamos impotentes diante do sofrimento. O Salmo nos explica isso. O Salmo nos ensina que isso é uma realidade. E que não é só o salmista que passa por isso. Nós também passamos isso. E o sentimento de impotência gera em nós um segundo sentimento, que é o desespero. Uma vez que você tenta várias vezes resolver o problema e se aliviar do sofrimento e não consegue, e você se vê impotente, com o tempo isso torna desespero. Porque você não vê solução. O sofrimento não passa, a dor não passa, e o desespero se abate contra nós. O salmista diz que ele está sendo tão afligido pelo sofrimento que ele está desesperado. Os terrores e o sentimento de morte levaram ao desespero. E por fim, o desespero encaminha quem passa por sofrimento a um sentimento de abandono. O salmista diz que ele se sente abandonado pelos seus amigos e ele se sente desprezado como alguém que foi enterrado, lançado numa cova, foi feito o seu funeral e depois todos foram embora e os esqueceram lá sozinho. É esse o cenário que o salmista traça sobre si mesmo. Ele se sente completamente abandonado em meio ao seu sofrimento. Ele se sente sozinho e ele termina o salmo dizendo que a única companhia que ele tem são trevas, é o seu próprio sofrimento. Ele não tem mais os seus amigos, ele não vê o próprio Deus ali com ele. É esse o sentimento que está no seu coração. E muitas vezes é esse sentimento que surge no nosso coração também. Nós não precisamos nos martirizar por sentir essas coisas, por sentirmos impotentes, desesperados e abandonados. Faz parte da realidade do sofrimento humano. Nós precisamos aprender a lidar com isso, a lidar com esses sentimentos que surgem quando passamos por sofrimento. Essa é a primeira realidade que o Salmo nos ensina. O sofrimento é real. Essa experiência mexe com as nossas emoções. O sofrimento nos abala internamente. Ele nos leva à impotência, ao desespero e ao abandono, sim. Nós não podemos negligenciar essa realidade. Um segundo ensinamento que o Salmo nos ensina é que o salmista em todo o tempo tem plena convicção que se ele está sofrendo, se ele está passando por aquilo, é porque Deus permitiu. Em nenhum momento o salmista tira Deus da jogada, como se Deus estivesse dormindo, estivesse longe dali e por isso ele estivesse sofrendo. Em nenhum momento o salmista, na sua percepção sobre a realidade, tira Deus do seu trono, porque para ele tinha certeza que Deus continuava soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento que ele estava passando, inclusive sobre a realidade que ele estava vivendo. Deus continuava ali, no seu lugar de soberano, escrevendo a história e permitindo tudo aquilo. O salmista afirma com toda a certeza e com todas as suas palavras que tudo o que acontecia com ele era a obra de Deus. Deus estava ali, Deus não estava longe dali. E nós vemos o salmista desferindo várias vezes, dizendo: Deus, foi o Senhor que me tiraste dos meus melhores amigos. Foi o Senhor que colocou a sua ira sobre mim. Foi o Senhor que me puseste na cova. Ele tinha plena convicção que Deus estava ali, que Deus continua presente, apesar do seu sofrimento, e parece que ele não tem nenhum problema com isso.
Mas, assim como ele, em meio ao sofrimento que perdura e que é longo, muitas indagações surgem em nossa mente e naturalmente nós dirigimos ela a Deus, porque já estamos impotentes, já estamos desesperados, e a única solução no final lá do poço, no final de tudo, como nós estamos muito mal, nós nos dirigimos a Deus. Só que as primeiras perguntas que nós fazemos a Ele, diante dessa realidade de que Deus ainda continua governando e é soberano, nós diferimos as seguintes perguntas: Deus, por que tanto sofrimento? Deus, para que isso? Se pelo menos o Senhor me disser o motivo disso tudo, eu vou ficar melhor, porque eu sei que lá na frente isso vai ser melhor para mim, porque o Senhor é um Deus bondoso. Mas não fique em silêncio, me diz pelo menos para quê. Perguntamos a Ele: até quando, Senhor? O Senhor não fará nada, o Senhor continuará me deixando nesse estado. Por quanto tempo ficarei assim? E nós vemos vários outros salmos com esse mesmo tipo de pergunta a Deus. Perguntas que nós fazemos quando estamos sofrendo. Até quando, Senhor? O Senhor vai estar inerte e não fará nada para mudar a minha situação? Até quando eu vou sofrer desse jeito? Essas perguntas surgem claramente no nosso coração, porque sabemos que Deus está permitindo isso tudo, mas sempre, quase sempre, nós não entendemos o motivo de Ele permanecer. C.S. Lewis abre o seu livro chamado Anatomia de um Luto da seguinte maneira. Ele diz assim: volte-se para Deus quando estiver em grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil, e o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som de ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Lewis escreve esse trecho, esse livro, baseado na sua experiência pessoal com Deus, após ele perder a sua esposa para o câncer. Ele escreve um livro explicando seus entraves, as suas lutas com Deus, no momento em que ele passava um luto tão pesado. E essas palavras é que ele inicia o seu livro, dizendo que quando ele foi para Deus, no momento de maior escuridão da sua alma, o que ele recebeu foi uma porta fechada e silêncio. Lewis descreve a sua experiência pessoal com Deus. Seu sentimento é um sentimento que pode se parecer muitas vezes com o que nós sentimos, de alguém que foi abandonado por Deus em seu pior momento, em um momento em que ele mais precisava de Deus, no momento que ele mais precisava de acolhimento. Deus deu a ele silêncio, e isso causou um sentimento de abandono no coração de Lewis. Talvez o fato de Deus não dar uma resposta, um alívio a Lewis, gerou no seu coração a ideia de que Deus não me ouve, na verdade, que a minha oração foi em vão, que Deus não está ali do outro lado, preocupado com a minha dor e com o meu sofrimento. A pergunta que eu faço para vocês, irmãos, e que Lewis faz também: você já se pegou questionando se realmente Deus está te ouvindo? Quando você diversas vezes foi até Deus em oração, em momentos de dificuldade, de luta, de dor, você já se questionou se Deus está do outro lado, te ouvindo de verdade? O que você sentiu quando você, no lugar de oração, recebeu um estrondoso silêncio de Deus? Não houve resposta, não houve nenhum não, somente silêncio. A verdade é que muitas vezes esse sentimento só piora a dor, não é verdade? Ele só faz doer mais o que já estava dolorido. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o que mais corrói o nosso coração quando nós estamos num momento de sofrimento. O silêncio de Deus muitas vezes é aquilo que mais dói lá no fundo da nossa alma, quando Deus não nos dá uma resposta. Muitas vezes nós sentimos que o céu é de bronze e as nossas orações desesperadas, elas não chegam de fato a Deus.
E a pergunta que fica é: será que Deus se importa com o nosso sofrimento? O grande ponto, irmãos, e é o que Lewis nos ensina em seu livro, é que o silêncio de Deus, essa nossa percepção desse silêncio de Deus não é real. É uma ilusão causada pelo nosso próprio sofrimento. Quando o sofrimento ele é tão grande, o barulho que ele faz nos impede de ouvir a Deus. Quando os nossos olhos estão lacrimejando, cheios de lágrimas, nós não conseguimos enxergar direito a nossa realidade. Nós não conseguimos enxergar, inclusive, o Deus que está conosco no sofrimento, porque nós estamos sofrendo. E parece que é natural do ser humano. Quando a dor vem, quando o sofrimento vem, só existe ela e mais nada. Não importa o que aconteça, é só o sofrimento que fica batendo na nossa cabeça. É só o sofrimento que nós vemos. É só a dor que nós vemos. E é por isso que nós não percebemos aquele que está além das lágrimas, além da dor e além do sofrimento. Nós não conseguimos enxergar que Deus sempre esteve ali. Porque é natural a gente só olhar para a dor e para o sofrimento. É preciso enxugar as lágrimas para nós vermos melhor, para nós enxergarmos a realidade como ela é. O grande ponto é que quando sofremos, o sofrimento se torna muito maior do que nós. E parece que nós potencializamos ele e nós não conseguimos enxergar nada além. Essa realidade nos leva a entender uma verdade e uma esperança e uma certeza que nós podemos ter, apesar do sofrimento. Uma certeza que o salmista tinha, apesar da sua dor. O salmista ele nos ensina que nós podemos dirigir a nossa dor e o nosso sofrimento a Deus. Nós podemos nos achegar até Ele e falar com Ele. Por mais que o salmo ele termine com um tom de desesperança, de um tom que não há resolução aparente, toda a oração é feita diante de Deus. O salmista inicia o seu salmo clamando a Deus e dizendo que Ele é o Deus que salva, Deus da sua salvação. O salmista, apesar do sofrimento, sabia que Deus estava ali, apesar dele não sentir isso. Apesar dele sentir o abandono, a impotência, o desespero, ele tinha a certeza de que Deus estava ali e que Deus ouvia ele, por isso que ele continua orando, por isso que ele não para de orar, e tudo o que ele diz em oração, na presença de Deus. Ele clama a Deus, porque ele sabe que ele pode falar tudo o que ele falou, do jeito que ele falou, sem ser punido, sem ser rejeitado ou ser ignorado. A única certeza que nós temos durante o sofrimento é que Deus nos acolhe, que Deus nos ouve. O Deus que nos salva, o Deus da nossa salvação, é aquele que não nos deixa sozinhos no sofrimento. Ele não nos deixa caminhar a caminhada de sofrimento sozinhos. Ele nos dá espaço para que nós possamos colocar a nossa dor aos pés dele, a desabafar aquilo que dói no nosso coração, a chorar aos seus pés, a entregar todo o nosso sofrimento diante dele. A oração é uma ferramenta poderosa para isso, irmãos. É isso que Deus nos dá, para que nós possamos estar preparados para lidar com essas situações. Porque é por meio da oração e nós externarmos nossas dores e nossos sofrimentos, que as nossas lágrimas serão derramadas. E que em determinado momento nós não teremos mais lágrimas para derramar. E não teremos mais o que externar a Deus. E isso faz parte da cura do próprio Deus. Eu quero que os irmãos sempre lembrem, Deus ele sabe de todas as coisas, inclusive ele sabe quando nós sofremos e o quanto nós sofremos.
Por isso, a oração, ela não é algo, uma ferramenta para que nós possamos informar a Deus, para que Deus saiba que nós estamos sofrendo. Mas a oração é uma ferramenta para que nós saibamos que Deus sabe. Para que nós tenhamos consciência que Deus sabe da nossa dor. Nós não precisamos informá-los, mas a oração é algo para mim e para você. A oração é uma ferramenta que nos cura nesse momento, porque nós teremos a consciência, nós saberemos no nosso coração que Deus sabe que nós sofremos. Podemos ter a certeza, irmãos, que Deus nos ouve, não pelos nossos sentimentos que são voláteis, não por causa dos nossos sentimentos que são desestabilizados pelo sofrimento, mas porque a palavra de Deus nos afirma e nos promete que apesar de nós nos sentirmos abandonados por causa do sofrimento, Deus continua ali. Não é o nosso sentimento que diz se Deus está aqui ou não, se Ele nos acolhe ou não, se Ele nos ouve ou não. O próprio Deus diz e garante que Ele nos ouvirá, que Ele estará ali. Que nós possamos crer nessa realidade do que Deus diz e que Deus afirma. E que nós não possamos nos deixar levar pelos nossos sentimentos, que estão abalados pelo momento de sofrimento. Nós precisamos entregar as nossas aflições em oração, confiando que Deus é aquele que não nos salva do sofrimento presente. Ele não nos salva dessa situação, na verdade Ele permite que isso aconteça, mas Ele nos salva no sofrimento. No meio da caminhada de sofrimento é que Ele nos salva. E Ele prova o seu amor por nós de uma forma paradoxal, justamente pelo sofrimento. Ele nos salva no sofrimento, de fato. A graça que nós vemos nesse salmo se encontra na realidade de uma fé que está ali no coração do salmista. Ele ora com confiança a Deus. Ele ora ao Deus da sua salvação. Toda a circunstância era adversa. A dor devia ser incalculável, irmãos. Mas algo o motivava a ter uma oração contínua. A realidade desse homem não era um homem que estava orando pela primeira vez, mas um homem que estava orando há muito tempo. Algo o motivava a fazer isso. O sofrimento não fez ele desistir de se achegar a Deus, mesmo com sentimentos de abandono, mesmo sentindo que a ira de Deus estava sobre ele, mesmo sem forças, ele continuava orando. Por que ele continuava orando? O que ele tinha no seu coração para continuar orando? Com certeza, como um vislumbre do futuro, de uma esperança vindoura, ele aguardava esse Deus da salvação. A promessa de um Salvador, a promessa do Messias pairava na sua mente, e era isso que dava esperança a ele. Ele sabia que havia uma promessa feita a Israel, que do trono de Davi viria alguém que salvaria Israel, e que o livraria desse sofrimento de uma vez por todas. E foi isso que Deus fez, não foi? Deus não ficou, irmãos, de braços cruzados com relação ao meu e ao seu sofrimento. Deus não está indiferente à nossa dor, irmãos. Ele agiu. Ele enviou o seu próprio Filho para resolver o problema do sofrimento de uma vez por todas. E como Ele fez isso? Cristo Jesus resolveu o problema principal das nossas almas, nosso distanciamento desse Deus que nos ouve e nos acolhe nos momentos de dor, sofrendo. O nosso mestre sofreu, irmãos. Quem somos nós para tentar evitar o sofrimento em nossas vidas? Se o caminho daquele que nós decidimos seguir, ser discípulos, é um caminho de sofrimento, de cruz, de rejeição e de traição, quem somos nós para vislumbrar uma vida que não passe por sofrimentos? O nosso mestre sofreu por nós. E o que é incrível é que nós temos alguém que conhece a nossa dor, irmãos. A graça está nisso, porque se a dor dói aqui no nosso peito, doeu também no peito de Jesus. Se nós fomos traídos em um momento da nossa vida, isso dói no nosso coração, Jesus também foi traído. Se
se nós fomos abandonados por alguém que nós amávamos, e isso dói e corrói até hoje o nosso coração, Jesus também foi abandonado. Ele foi abandonado pelo próprio Pai, e toda a ira do Pai foi colocada sobre ele. Ele conhece essa dor. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele passou fome, nudez, frio. Ele foi morto, irmãos, numa cruz cruenta, dolorosa. Jesus sabe exatamente o que se passa conosco. Nós temos alguém que se compadece por nós ao lado do Pai, que sabe como é viver essas coisas, como é sofrer. Por mais que as circunstâncias pareçam não ter solução, irmãos, por mais que não haja esperança às vezes no nosso coração, em Cristo nós podemos encontrar a luz que dissipa toda a escuridão do sofrimento. Em Cristo nós podemos ter a esperança de que o sofrimento ele é real, mas ele é passageiro, ele não é eterno, irmãos. Porque do sofrimento eterno Jesus Cristo já nos livrou, irmãos. Então, o que é um sofrimento passageiro diante do que Cristo nos deu? A eternidade de paz, de abundância, de alegria e de amor do Pai. Hoje nós podemos passar pelo sofrimento, viver o caminho do sofrimento, não rejeitá-lo, mas com uma perspectiva diferente, entendendo que isso nos fortalecerá na nossa caminhada. E para encerrar, se isso fazer morada no nosso coração, nós podemos afirmar junto com o apóstolo Paulo o seguinte: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Que nós estejamos preparados para continuar e nos alegrar, apesar das fraquezas, dos insultos, das necessidades, das perseguições, das angústias. Que nós possamos estar preparados para quando o sofrimento vier, e certamente ele virá, nós possamos sair dele fortalecidos na fé, na nossa vida espiritual, e confiantes que esse caminho de sofrimento é o caminho que Jesus disse que nós teríamos aqui, mas é um caminho que nos leva a uma vida sem sofrimento e sem dor. Que nós estejamos preparados para ser fortalecidos e não destruídos pelo sofrimento, pois quando nós estamos em Cristo, irmãos, e tenha certeza, é Ele que diz isso e cumprirá isso, o sofrimento não é eterno, o sofrimento é passageiro. É isso que deve estar no nosso coração e ser a esperança que nos motiva a caminhar, apesar do sofrimento, apesar das adversidades. Vamos orar? Senhor Deus, a Ti clamamos, Senhor, o Deus da nossa salvação. Sabemos, porque o Teu Filho nos ensinou e nos instruiu, que na nossa vida aqui, nós passaríamos por tribulações, mas ainda nós, Teus servos, iríamos sofrer por Teu Evangelho, por pregar a Ti, Jesus. O Senhor nunca nos prometeu um mar calmo. O Senhor nunca nos prometeu um terreno liso e suave. O Senhor disse que nós teríamos pedras no caminho, Senhor, espinhos no caminho, Senhor, vendavais, dificuldades, Senhor, tribulações. Por isso nos ajuda, Senhor, a primeiro entender que isso é uma realidade. Nós não podemos evitá-lo, Senhor. Mas nos ajuda a entender também
que o Senhor usa do sofrimento e dessas pedras, do mal que nos aflige, e o Senhor transforma em bem, para nos fazer crescer, para fazer com que nós sejamos fortalecidos, Senhor. Por isso nós oramos, não pedindo para que o Senhor tire as pedras, Senhor, do caminho, que o Senhor tire os espinhos que nos afligem, mas nós te clamamos, não nos deixe andar esse caminho de pedras sozinhos. Tome a nossa mão e caminhe conosco. E oramos isso porque o Senhor nos prometeu isso. Porque o seu caminho, Jesus, foi de pedras. O Senhor suportou o sofrimento que nós não suportaríamos, Senhor Deus. Por isso nos ajude a tomar a nossa cruz, a andar esse caminho de sofrimento, com as cabeças erguidas, com um alvo em mente, Ti, Jesus, o Senhor Jesus. Por isso nos fortaleça, Senhor. Nós agora queremos colocar diante de Ti, eu oro com a Tua igreja. Se porventura alguém aqui hoje está sofrendo, Senhor, está com o coração amargurado e angustiado, Senhor, nós queremos orar agora diante de Ti e colocar, Senhor, desabafar no Teu altar, Senhor, diante de Ti todas as nossas dores, certos de que o Senhor nos ouve e nos acolhe. Queremos orar sinceramente, Senhor, colocando todas as nossas dores diante de Ti, sabendo que o Senhor está aqui presente, está disposto a enxugar as nossas lágrimas, tomar a nossa mão, nos colocar de pé e continuar andando conosco, Senhor. Por isso nos fortalece, Senhor, nos salva no sofrimento, Senhor, nos faz crescer, Senhor, transforma o nosso coração, nos relembra daquilo que o Senhor fez por nós em Cristo, para que isso seja um motivador, Senhor, para que a nossa oração seja contínua, Senhor, apesar da dor e do sofrimento. É isso que eu oro, Senhor, clamando a Deus, a Ti, Senhor, que o Senhor derrame, Senhor, sobre nós a Tua bênção, Senhor, para que nós possamos suportar essa caminhada que não é fácil. Por isso nos ajuda, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.